O Brasil está em perigo. Não é apenas uma sensação, mas uma realidade que se aproxima como uma tempestade silenciosa. O que está em jogo vai muito além de um nome ou de um partido político. É o próprio futuro da nossa democracia que está sendo ameaçado. A ameaça contra o deputado Eduardo Bolsonaro não é só notícia. É o prenúncio de uma tempestade autoritária. Quando um representante eleito se torna alvo de perseguição, todos os cidadãos sentem o impacto, mesmo que não percebam imediatamente. A simples ideia de prisão preventiva, sem crime ou condenação, é um ataque direto à democracia. É a negação do direito fundamental de todo cidadão, a presunção de inocência. Quando a justiça se transforma em instrumento de intimidação, todos corremos perigo. O silêncio dos formadores de opinião é ensurdecedor, seja por medo, conveniência ou cumplicidade. A ausência de vozes críticas revela o quanto a liberdade de expressão está ameaçada. O medo cala até mesmo aqueles que deveriam defender a verdade. Mas nós não nos calaremos. Este é o momento de expor a verdade, de iluminar o que tentam esconder nas sombras. É hora de coragem, de enfrentar o medo e de lutar pelo que é justo. A liberdade de um representante eleito está em jogo, e com ela, a de todos nós. Se permitirmos que um seja silenciado, amanhã qualquer um poderá ser o próximo. A democracia não sobrevive sem liberdade. A perseguição à família Bolsonaro é um recado: intimidar conservadores e patriotas. É uma tentativa de calar vozes que representam milhões de brasileiros, de impor o medo como regra. Atacar Eduardo é tentar desmoralizar tudo o que eles representam. É um ataque simbólico, mas com consequências reais para todos que defendem valores tradicionais e a liberdade de pensamento. Não estamos diante de um simples processo judicial, mas de uma guerra cultural e política. É uma batalha pelo controle das ideias, das instituições e do próprio destino do país. A ameaça de prisão preventiva é a prova de que o equilíbrio entre os poderes foi rompido. Quando a justiça se desequilibra, a sociedade inteira sente as consequências. O poder do Estado está sendo usado para esmagar adversários políticos. O uso da máquina pública para perseguir opositores é o primeiro passo para regimes autoritários. Se permitirmos esse precedente, abriremos as portas para um futuro sombrio. O silêncio de hoje pode se transformar na opressão de amanhã. A caneta de um homem não pode valer mais que o voto de milhões. O poder de decidir o destino do país pertence ao povo, não a decisões arbitrárias. Não podemos recuar diante da tirania. É preciso resistir, mesmo quando tudo parece perdido, pois a liberdade é conquistada todos os dias. O silêncio agora é o som da nossa própria condenação. Se não falarmos hoje, amanhã talvez não possamos mais falar. O futuro da democracia depende da nossa coragem em romper o silêncio. O Supremo Tribunal Federal, nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, tornou-se símbolo de opressão. Sua caneta, que deveria proteger a Constituição, virou arma contra adversários. Prisões sem flagrante, censura e decisões monocráticas mostram o abuso de poder. A Constituição garante imunidade parlamentar, mas isso está sendo ignorado. O Congresso assiste passivo, temendo ser o próximo alvo. O medo não pode nos paralisar. É preciso denunciar o nome dos responsáveis por esse ataque à liberdade. A Constituição deve valer mais do que a vontade de um único homem. O que acontece no Brasil não é um caso isolado, mas sim parte de um fenômeno global cada vez mais evidente, o lawfare, ou seja, a instrumentalização da justiça para perseguir e silenciar opositores políticos. Trata-se de uma estratégia sofisticada, onde o sistema judicial é usado como arma para minar adversários e enfraquecer a democracia. Vemos esse mesmo roteiro se desenrolando em países como Venezuela, Nicarágua e até mesmo nos Estados Unidos.
onde há tentativas claras de eliminar adversários políticos por meio de processos judiciais controversos e campanhas midiáticas coordenadas. O padrão se repete. Primeiro, cria-se uma narrativa na imprensa. Depois, inicia-se uma investigação, muitas vezes sem provas concretas. Por fim, aplica-se uma punição seletiva, atingindo apenas um lado do espectro político. A ameaça que paira sobre Eduardo Bolsonaro segue exatamente esse manual, mostrando como o Brasil está inserido nesse contexto preocupante. Acusam a direita de práticas autoritárias, mas são eles mesmos que promovem censura, perseguição e a inversão completa de valores democráticos, distorcendo o debate público. A investigação da chamada ABIN paralela serve apenas como pretexto para justificar ações arbitrárias e ampliar o controle sobre opositores. O mundo inteiro observa atentamente o que acontece no Brasil, pois sabe que o desfecho desse processo pode influenciar outras democracias. Se aceitarmos a perseguição política como algo normal, estaremos abrindo caminho para a tirania e para a perda de nossas liberdades fundamentais. A ameaça a Eduardo Bolsonaro é, na verdade, um teste crucial para a coragem do povo brasileiro e para a solidez de nossas instituições democráticas. Cabe ao povo brasileiro exorcizar esse fantasma da perseguição política, defendendo a justiça e a liberdade, antes que seja tarde demais para reverter esse cenário. A lei, que deveria proteger, virou arma de ataque. O conceito de obstrução de justiça é usado de forma vaga para criminalizar opositores. Quando um ministro acumula os papéis de vítima, investigador e juiz, a linha entre justiça e abuso desaparece. Isso gera insegurança jurídica e medo. Inquéritos intermináveis, prisões sem base sólida, quebra de sigilos, tudo sob o pretexto de proteger a democracia. A lei virou ferramenta de poder, não de justiça. Precisamos restaurar a confiança na justiça e devolver à lei seu papel de escudo, não de espada. A perseguição a Eduardo Bolsonaro é um ataque simbólico à família, pilar da sociedade. Mirar nos filhos é tentar quebrar o espírito de Jair Bolsonaro e de seus apoiadores. É uma forma de tortura psicológica e chantagem emocional. Atacar a família Bolsonaro é atacar todas as famílias que defendem valores tradicionais. A estratégia é clara: intimidar pelo exemplo. Defender Eduardo é defender o direito de cada família criar seus filhos segundo sua fé e convicções. Não permitiremos que usem a perseguição a uma família para intimidar todas as outras. Defender a família Bolsonaro é defender o futuro do Brasil. Toda perseguição política precisa de um pretexto, no caso, a ABIN paralela. Acusam o governo anterior de espionagem, mas há mais narrativa do que fatos. O trabalho da ABIN é coletar informações para a segurança nacional. Transformar isso em escândalo é distorção maliciosa. A investigação conduzida por Moraes segue roteiro vazamentos, operações midiáticas, inversão do ônus da prova. Prende-se por intenções, não por atos, típico de regimes totalitários. A narrativa da ABIN paralela serve para neutralizar a oposição usando o Estado como arma. Eles subestimaram o povo brasileiro. A cada abuso, cresce a indignação. O gigante não está mais adormecido. Está despertando para defender sua liberdade. A resposta não virá dos políticos, mas das ruas, das redes, de cada cidadão. A ameaça a Eduardo Bolsonaro é um chamado à ação democrática. Voz, união, pressão popular. O Brasil pertence ao povo, não aos donos do poder. A semente da resistência está germinando. A indignação supera a apatia. Subestimaram nosso amor à pátria. Agora sentirão a força de um povo unido. O gigante está acordando e seu rugido será o som da liberdade. Preparem-se. Chegamos ao ponto de inflexão. Não é mais esquerda ou direita,
mas a essência do Brasil. De um lado, o Estado controlador. Do outro, quem defende pátria, fé e liberdade. O silêncio agora é cumplicidade. Defender a pátria é lutar contra o ativismo judicial e a censura. O amor ao Brasil é nosso dever sagrado. Nossa fé está sob ataque. Defender a fé é reafirmar nossos princípios. Nossa liberdade é o bem mais precioso e está na mira. Se um deputado pode ser calado, o que sobra ao cidadão comum? É hora de nos levantarmos juntos e bradarmos: pátria, fé e liberdade. Por esses valores, lutaremos até o fim. Precisamos resistir. É nossa última fronteira contra o autoritarismo. Não se trata apenas de um limite físico, mas de um limite moral e ético que não podemos ultrapassar. Cada um de nós carrega a responsabilidade de proteger a liberdade e a democracia. Não podemos esperar soluções de quem criou o problema. A história nos mostra que mudanças verdadeiras nascem da coragem de quem se recusa a aceitar injustiças. É hora de romper as correntes da apatia e agir. A mudança vem do povo, dos verdadeiros donos do poder. Quando nos unimos, nossa voz se torna impossível de ignorar. Somos nós que escrevemos o futuro do país. A união nacional é nossa maior arma. Juntos, somos mais fortes e capazes de enfrentar qualquer ameaça à nossa liberdade. Não se cale. Fale, compartilhe, denuncie. Sua voz pode inspirar outros a se posicionarem. O silêncio só fortalece quem quer nos calar. Apoie quem luta pela liberdade. Participe de manifestações pacíficas. A solidariedade é fundamental para que a resistência cresça e se mantenha firme. Exigimos o fim da perseguição política e o respeito à Constituição. A justiça deve ser imparcial e servir ao povo, não a interesses particulares. O Senado deve fiscalizar o STF. Imunidade parlamentar não pode ser violada. O equilíbrio entre os poderes é essencial para a democracia sobreviver. Não pedimos favores, exigimos o cumprimento da lei. O respeito às regras é o que garante a justiça para todos. Este é um chamado à ação. O futuro do Brasil está em nossas mãos. Cada atitude conta, cada gesto de coragem faz diferença. Vamos resistir com coragem e certeza de que estamos do lado certo da história. Não podemos desistir, pois a esperança de um país melhor depende de nossa determinação. Que Deus abençoe nossa pátria. A resistência patriótica é nosso dever. Unidos, construiremos um Brasil mais justo, livre e digno para todos.